Já há alguns anos que a gente vem analisando o estouro da bolha imobiliária chinesa e esse colapso controlado, que tem consequências muito mais limitadas à economia do país, porque o restante do mundo tem pouca exposição ao setor imobiliário chinês, e o partido vem tentando reavivar a economia com uma série de políticas nos últimos tempos, mas por hora ainda sem sucesso. Mas tem uma decisão que Xi Jinping pode tomar que sim impactaria todo o mundo, porque representaria uma mudança estrutural ao sistema monetário sob o qual vivemos. E é isso que eu quero mostrar neste vídeo. Porque, de fato, o momento atual para a macroeconomia é muito complexo, é desafiador, há uma série de desequilíbrios e vários países em situações também difíceis em termos de decisões de políticas macroeconômicas. A gente vem falando aqui também sobre o Japão, o iene japonês e como o Banco do Japão está encurralado, mas quando a gente analisa as grandes economias, a verdade é que o que acontece e o que pode acontecer na China em termos de política monetária é até mais importante do que o que acontece no Japão, porque é a segunda maior economia do planeta, o principal parceiro comercial de muitos países, inclusive do Brasil. E o que me suscitou fazer este vídeo foram dois dados importantes que saíram sobre a China recentemente. O primeiro, a deflação. Sim, a China está enfrentando deflação de preço ao consumidor. O último dado veio positivo, mas os últimos meses foram vários meses de deflação, enquanto o mundo lida ainda com uma inflação persistente. Nos Estados Unidos saiu o dado de inflação ao consumidor na quarta-feira, que veio ainda em 3,4% ao ano, ainda elevado, acima de 2%, que é a meta do Fed. Na China o problema é oposto. E o partido e o Banco Central do país, o People's Bank of China, não tem conseguido reerguer a economia ou reaquecer as engrenagens do crédito. O que me leva ao segundo dado macroeconômico muito importante, que também foi divulgado nessa semana, que tem a ver com o social financing, ou financiamento social, que é uma medida de crédito bancário na China muito monitorada pelos investidores, pelos mercados, e que pela primeira vez desde 2005 ela veio negativa. Então houve uma contração agora no mês de abril. A outra vez tinha sido em 2002. Então vejo que nos últimos 22 anos, em apenas 3 ocasiões, isso aconteceu. É um sinal de alerta sim, porque o Banco Central, mesmo reduzindo juros, não tem conseguido, então, fazer o crédito fluir novamente para as pessoas. Talvez porque haja pouca demanda, porque agora a confiança dos consumidores está em níveis muito baixos, os preços das moradias seguem ou estabilizados ou em queda, dependendo da região, e isso mina ainda mais essa confiança da população, dos consumidores na economia e acaba pressionando mais a inflação. Então, em termos macroeconômicos, internos, a China tem esse grande desafio. Soma-se a esses fatores o problema geopolítico, que agrava desequilíbrios macroeconômicos e coloca alguns países em uma situação ainda mais delicada. E é o caso da China, porque hoje o mundo está vendo esses polos e a nova Guerra Fria, China, Estados Unidos, China se aliando com Rússia e o próprio Xi Jinping intervindo mais na economia, e há uma desconfiança não apenas do local, mas especialmente do estrangeiro, que coloca menos dinheiro da China ou até retira o dinheiro da China. Então, quando a gente observa todos esses fatores e considera a chamada trindade impossível, para quem não conhece esse assunto, é o chamado trilema de Mundell-Fleming, ou The Impossible Trinity, que tem a ver com a política monetária de um país. E o que esse trilema diz? Que dentre 3 políticas, um país só consegue adotar 2 delas. Política monetária independente, o país define a própria taxa de juros, independentemente do que façam os demais bancos centrais, regime de câmbio fixo e livre movimentação de capitais. Ele não consegue adotar essas 3 políticas ao mesmo tempo, porque se um país define a política monetária independente e permite que o capital movimente-se livremente, a taxa de câmbio vai flutuar. Ele não consegue definir a taxa de câmbio. Então o país abre mão de definir o regime cambial e o câmbio flutua.
Então vai ter política monetária independente, define juros, com a livre movimentação de capitais. Mas se o país decide também um regime de câmbio fixo, então ele vai ter que abrir mão da política monetária independente, porque a taxa de juros será definida pelo país dono da moeda ao qual o câmbio está atrelado. Então, se o país decide atrelar sua moeda ao dólar, a taxa de juros será a do Federal Reserve. Se abdica de política monetária independente. Então, o país está adotando agora regime de câmbio fixo e livre movimentação de capitais. Agora, se o país quer câmbio fixo, política monetária independente, ele não vai permitir a livre movimentação de capitais, porque ele vai precisar fechar esse fluxo de capital e controlar muito o quanto que entra e sai de dinheiro, porque o livre fluxo de capitais poderia fazer esse sistema colapsar. E é justamente esse o sistema adotado pela China. Um regime de câmbio fixo ou muito controlado e taxa de juros independente. O Banco Central da China define a sua taxa de juros e é por isso que o país controla tanto a conta capital. O que entra e sai do país pela conta capital, que seriam os fluxos financeiros, é muito controlado. Por isso se diz que o yuan não é uma moeda plenamente conversível. E os controles de capitais que existem ainda por lá são muito maiores que em muitos países, sendo que é a segunda maior economia do país. Então, explicada a trindade impossível, qual é a situação agora que a China se encontra? Por conta de todos esses fatores macro, da desconfiança mundial em relação à China, da geopolítica, nova Guerra Fria, o que está acontecendo é que a China tem recebido menos dinheiro do exterior. E isso se vê pela conta corrente, que é a balança comercial, mais balança de serviços e balança de renda, que vem declinando nos últimos tempos e, historicamente, nos últimos 20, 30 anos, tem sido uma fonte segura e estável de dólares, dinheiro do estrangeiro. Por outro lado, a conta financeira, que são os investimentos na China, tanto em carteira, em ações e títulos de renda fixa e demais valores imobiliários, quanto o investimento estrangeiro direto, o IED, ou FDI, Foreign Direct Investment, ele tem declinado e muito. 2023 foi o menor ano em mais de 20 anos, em quantidade de dinheiro que foi para investir na China. Então a China está atraindo menos dinheiro. Inclusive, no terceiro trimestre do ano passado, esse número foi negativo. Então os estrangeiros no IED retiraram mais dinheiro da China do que aportaram. Então esta fonte de capital externo está secando. Então isso é uma pressão para esse sistema em que a China tenta conter uma desvalorização do yuan, ou tenta segurar a taxa de câmbio, ao mesmo tempo em que ela define de forma independente a taxa de juros. O que me leva então a justamente o diferencial de taxa de juros, que é uma pressão adicional a esse sistema. Hoje o que nós temos são os juros americanos em 5,5%, enquanto a China está com a taxa básica em 3,45%. Então, da mesma forma que esse diferencial de juros exerce uma pressão, por exemplo, na taxa de câmbio do iene japonês, acontece na China. Então, hoje, Xi Jinping tem diante de si um dilema, porque esta trindade impossível também está ficando insustentável, porque apesar dos controles de capitais, está secando a fonte. Está cada vez entrando menos capital na China e dificultando a manutenção deste regime de câmbio fixo nesses patamares e uma política monetária independente. Então Xi Jinping precisa tomar a decisão. O que ele vai fazer? Abdicar de taxa de juros e deixar que o Fed defina a taxa de juros do país? Ou soltar o câmbio e permitir uma desvalorização do yuan, do renminbi. E estudando a história financeira, a gente pode identificar um momento em que uma desvalorização significativa aconteceu pela última vez. E que foi em 1994, quando o então presidente da China, do partido, o Jiang Zemin, decidiu por uma desvalorização do câmbio que fez a taxa de câmbio disparar mais de 50%. Foi de 5,8 para 8,7. E depois houve uma leve apreciação e o câmbio se estabilizou ao redor de 8,2 yuans por dólar até 2005. E quais foram as consequências desta desvalorização? Que representou uma mudança estrutural
para o mundo inteiro em termos de sistema monetário, porque agora um país que se inseria no mundo, que se abria cada vez mais, que começava a receber cada vez mais investimentos, que logo depois de 2001 entrava na Organização Mundial do Comércio, começaria a se integrar no comércio global e participar da cadeia de suprimentos mundial até se transformar na potência industrial que hoje é a China. É a fábrica do mundo. E foi não apenas esse movimento, mas foi em termos monetários macroeconômicos o principal, que deu no início uma forte competitividade para as exportações chinesas. Apenas o câmbio sozinho não faz isso, mas é um impulso inicial e que foi mantido por muito tempo e depois o yuan acabou se apreciando, especialmente na última década. Só que agora a situação é bem diferente do que tivemos lá em 94. Agora a China está mais fechada e o mundo está com uma desconfiança maior e a geopolítica não joga a favor da China. Além disso, toda essa conjuntura da economia doméstica, realmente Xi Jinping tem diante de si um grande problema. Só que é muito difícil prevermos o que ele fará, porque basicamente essa é a decisão de um homem. Hoje ele tem cada vez mais poder concentrado nas suas mãos, especialmente o controle dessas variáveis macroeconômicas fundamentais. Isso é taxa de juros, política monetária e também taxa de câmbio. The global monetary system that we have lived in now for 30 years really derives from that decision made by a different Chinese president in January 1994 to let the currency devalue and then not let it go back up again. And linking that Chinese currency at a time of exponential growth, mass mobilization of labor, mass mobilization of capital, that changed the world. It depressed inflation. It depressed US interest rates because they bought lots of treasuries. It encouraged gearing across the developed world, and it hollowed out manufacturing. That one decision, a political decision, not a monetary decision, not an economic decision, a political decision, changed the world. The world adapted to that. One of the things about finance is when there's a fixed point, the world adapts to the fixed point. The fixed point today is between the first and second largest economy in the world. The whole world is adapted to that. There are more profound things going on in this shift between China and the rest of the world. And it has impacts for property in Lausanne. It has impacts for bonds in America. There really isn't an asset price globally that isn't impacted in some way by this decision that will be made by Xi Jinping as to what his future currency arrangement is. Does it float? Is it a dirty float? Is it a peg? Is it a devaluation? This decision will be made by one man. Então, o que pode acontecer com a economia global se Xi Jinping decidir soltar o câmbio e deixar o yuan se desvalorizar? Imaginem a repercussão no mundo inteiro que teria no preço das exportações chinesas, no comércio global, na dinâmica entre os países, porque hoje os Estados Unidos já se queixa de que a China manipula a sua moeda e que mantém o yuan artificialmente desvalorizado, quando na verdade ele está artificialmente valorizado. E se finalmente o câmbio é solto, ele realmente pode ir muito para cima. Qual seria o nível? Não sabemos. E nem quando e se isso vai acontecer, porque novamente depende da decisão de um único homem. E é difícil prevermos como e se ele vai tomar essa decisão. Mas caso isso aconteça, certamente será uma mudança transformadora no sistema monetário daqui para frente, porque muda a relação de troca entre a fábrica do mundo, a potência industrial deste século e o restante do planeta, a começar com os próprios Estados Unidos. E essas são perguntas que a gente se coloca, a gente reflete. Eu não tenho resposta, nenhum grande investidor economista tem essa resposta, mas são perguntas importantes de se fazer, de se contemplar. O que aconteceria com a economia mundial se Xi Jinping soltasse o câmbio chinês e deixasse o yuan se desvalorizar? Espero ter gostado demais desse vídeo. Comentem aqui abaixo, se inscrevam no canal, ativem o sininho. Quem não é membro ainda, considere se tornar membro. Tem aqui o código QR, que a gente tem vários vídeos exclusivos e com muita profundidade e com toda a interação que temos com vocês, membros do canal. Volto no próximo, compartilhem, deem um joinha, valeu!